O vento cortava o deserto com uma precisão cruel, levantando grãos de areia que pareciam dançar em um ritmo impossível de seguir. O céu estava tingido de um tom amarelado que não combinava nem com a manhã, nem com a tarde, e isso deixava Alfred ainda mais inquieto enquanto ele caminhava sem direção definida. Ele havia se perdido há horas, talvez dias, mas o tempo ali era enganoso, como se as dunas conspirassem para confundir qualquer tentativa de raciocínio lógico. Sua garganta estava ressequida, os lábios rachados, e cada passo parecia exigir mais do que ele tinha para dar. Ainda assim, uma força misteriosa o impulsionava para frente, como se o próprio chão o estivesse empurrando, insistindo para que continuasse. Foi então que ele a viu, parcialmente enterrada sob uma montanha de areia solta. Era uma forma estranha, quase orgânica, mas ao mesmo tempo artificial, como se fosse feita de ossos e metal fundidos juntos. Ele hesitou por um momento, lutando contra o instinto de correr, mas algo naquela coisa o hipnotizava. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, como se aquilo já o conhecesse antes mesmo de ele ter chegado ali. Aproximando-se devagar, Alfred percebeu detalhes que antes estavam escondidos pela distância. Havia marcas gravadas na superfície da criatura, símbolos que lembravam escrituras antigas, mas que ele não conseguia decifrar. Eles brilhavam levemente, como se absorvessem a luz mortiça do céu e a refletissem de volta em tons suaves e pulsantes. Ao tocar a superfície, sentiu um calor surpreendente, quase humano, embora a textura fosse áspera e irregular. Seus dedos começaram a formigar e ele recolheu a mão rapidamente, assustado com a sensação. Foi quando ouviu o som baixo e quase imperceptível no início, como um sussurro vindo de dentro da própria criatura. Ele tentou ignorá-lo, convencendo-se de que era apenas o vento, mas as palavras começaram a ficar mais claras, fragmentadas, como se alguém falasse em uma língua desconhecida que, aos poucos, ganhava forma. Alfred sentiu seu corpo tremer, não de medo, mas de algo mais visceral, como se estivesse sendo invadido por uma presença invisível. Ele sabia que deveria sair dali, mas seus pés permaneciam firmes no chão, como se raízes tivessem brotado de suas botas e se enterrado na areia. Enquanto o sussurro continuava, Alfred começou a sentir mudanças sutis em seu corpo. Suas mãos pareciam mais pesadas e ele notou pequenas manchas pretas surgindo em sua pele, como se fossem sombras que ganhavam vida própria. Tentou esfregá-las, mas elas não saíam e a sensação de formigamento se espalhou pelos braços até alcançar o peito. Ele olhou novamente para a criatura e percebeu que ela havia mudado de posição, como se estivesse se movendo lentamente em sua direção. Agora ela parecia maior, mais imponente, e os símbolos gravados em sua superfície brilhavam com intensidade crescente. Alfred queria gritar, mas sua voz ficou presa na garganta, como se o próprio ar estivesse se tornando denso demais para ser atravessado. O sussurro agora era uma cacofonia de vozes sobrepostas, todas falando ao mesmo tempo, algumas em tons suaves, outras em gritos agudos que feriam os ouvidos. Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça com as mãos, tentando bloquear o som, mas era inútil. As vozes estavam dentro dele agora, ecoando em sua mente como uma tempestade incontrolável. De repente, tudo ficou silencioso. Alfred abriu os olhos, que ele nem sequer percebeu ter fechado, e viu que a criatura estava a poucos metros de distância, pairando sobre ele como uma sombra viva. Ela não tinha olhos, mas ele sentia que estava sendo observado, julgado, até como se cada pensamento e memória sua estivesse sendo exposta àquela coisa. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não respondia, como se estivesse preso em uma teia invisível. Foi então que a criatura começou a se abrir, revelando uma cavidade interna que pulsava com uma luz azulada. Alfred sentiu uma força irresistível puxando-o para dentro, como se fosse parte de um ciclo natural que ele nunca entenderia completamente. Ele tentou resistir, mas suas forças estavam se esvaindo e a última coisa que viu antes de ser engolido foi o deserto inteiro tremendo, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Quando acordou, estava em um lugar que não reconhecia, cercado por formas estranhas que pareciam versões distorcidas de si.
O lugar onde Alfred se encontrava era uma versão distorcida do deserto, mas algo ali parecia errado, embora ele não soubesse explicar o que. O chão sob seus pés era macio, como carne viva, pulsando em intervalos irregulares e emitindo um som grave que lembrava batimentos cardíacos. As formas ao redor tinham silhuetas humanoides, mas não eram totalmente humanas. Pareciam esboços mal feitos, com membros alongados demais ou cabeças que mudavam de formato a cada piscar de olhos. Elas o observavam em silêncio, mas ele sentia o peso daquelas miradas, como se avaliassem sua presença. Tentou falar, perguntar onde estava, mas sua voz saiu como um grasnido rouco, quase inaudível. Reparou que as manchas pretas em suas mãos haviam se espalhado pelos braços, formando padrões que pareciam carregar um significado, embora ele não os decifrasse. A sensação de ser invadido por algo externo persistia, como se sombras tomassem conta de seu corpo aos poucos. Alfred começou a caminhar, sem rumo. Cada passo ecoava de maneira estranha, como se o som ricocheteasse em paredes invisíveis. As formas ao redor se moviam devagar, acompanhando seus movimentos, sem se aproximar. Ele tentou ignorá-las, focando em encontrar uma saída, mas a paisagem parecia infinita, sem horizonte ou referências. Foi então que avistou algo familiar, uma versão menor da criatura que o arrastou para o deserto. Estava imóvel à distância, como se esperasse por ele. Alfred hesitou entre tentar entender o que acontecia e sair dali correndo, mas algo naquela coisa o atraía, como se fosse sua única ligação com o mundo real. Ao se aproximar, notou que os símbolos em sua superfície brilhavam em vermelho, como brasas. Ao tocá-la, uma dor aguda percorreu seu corpo, como 1000 agulhas cravadas de uma só vez. A dor deu lugar a memórias fragmentadas que não eram dele. Viu outros desertos, outras épocas, pessoas que encontraram a mesma criatura e desapareceram sem deixar rastros. Algumas gritavam, outras pediam misericórdia, mas todas foram consumidas pela mesma luz azulada que ele já havia visto. Alfred tentou afastar as imagens, mas eram vívidas demais para ignorar. As manchas pretas em sua pele começaram a se mover, formando novos padrões que pareciam contar uma história desconhecida. As formas ao redor se aproximaram, cercando-o. Ele recuou, tropeçou e caiu no chão que agora se contorcia sob seu peso. As vozes voltaram, mais altas e insistentes, como se tentassem transmitir uma mensagem urgente, algo que ele precisava entender antes que fosse tarde. Então Alfred percebeu. As vozes não estavam apenas em sua mente, mas vinham das formas ao redor. Elas se fundiram em uma única entidade que pairou sobre ele, com olhos brilhantes como estrelas distantes. A criatura menor desapareceu, e a entidade estendeu algo semelhante a um braço. Alfred sentiu uma força irresistível que o ergueu do chão, como uma folha ao vento. Tentou resistir, mas seu corpo não obedecia. Ao se aproximar, viu que a superfície da entidade era feita de rostos humanos, todos gritando em silêncio, presos em uma prisão eterna. Um deles pareceu reconhecê-lo, movendo os lábios sem emitir som. Antes que entendesse, a entidade o envolveu por completo, mergulhando em uma escuridão absoluta, onde até os pensamentos desapareceram. Quando a escuridão se dissipou, Alfred estava de volta ao deserto, mas algo havia mudado. O céu estava avermelhado e o vento trazia um cheiro metálico que revirava seu estômago. Olhou para as mãos. As manchas negras haviam sumido, mas sua pele estava fina e translúcida, revelando veias pulsantes. Tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Ao lado dele, no chão, havia uma pequena esfera negra, do tamanho de uma bola de gude, que absorvia toda a luz ao redor. Ao tocá-la, uma frieza intensa o invadiu e novas vozes surgiram em sua mente, suaves e tranquilas, como se tentassem acalmá-lo. Sabia que a esfera era importante, talvez a chave para entender o que aconteceu, mas também sentia seu perigo. Guardou-a no bolso e seguiu em frente, sem saber se caminhava para a salvação ou para outro pesadelo. Enquanto avançava, notou mudanças sutis. As dunas se moviam sozinhas, como se fossem vivas. Sons estranhos, risos abafados, sussurros vinham de direções indefinidas. Em certo momento,
teve a sensação de ser seguido, mas ao olhar para trás, só havia o vazio. Sua mente começava a pregar peças, projetando sombras e figuras nas nuvens de areia. Tentou se concentrar, mas a esfera no bolso pulsava, respondendo a seus pensamentos. Cada pulsação trazia memórias de pessoas desconhecidas, porém familiares. Ele começou a duvidar. Ainda estava vivo ou havia se tornado algo que não pertencia mais ao mundo que conhecia? A cada passo que Alfred dava, o deserto parecia se expandir, como se estivesse vivo e conspirasse para mantê-lo preso em sua imensidão. Ele tentava manter a calma, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável. As dunas mudavam constantemente, criando silhuetas que lembravam figuras humanas ou animais deformados, apenas para desaparecerem quando ele se virava para encará-las. O som das vozes na esfera ficava mais alto conforme ele avançava, quase como se elas estivessem tentando guiá-lo para algum lugar específico. Alfred começou a perceber que as memórias que invadiam sua mente não eram aleatórias. Elas contavam uma história fragmentada sobre a criatura que o havia trazido até ali. Ele viu imagens de cientistas trabalhando em laboratórios subterrâneos, estudando algo que eles chamavam de entidade primordial. Havia discussões acaloradas, documentos rasgados, e um homem que parecia ser o líder do grupo dizendo que aquilo que eles haviam encontrado era tanto uma dádiva quanto uma maldição. Alfred sentiu um aperto no peito ao perceber que aquelas pessoas provavelmente nunca saíram daquele lugar. Alfred continuou caminhando, mas agora com uma determinação que antes não possuía. A esfera no bolso parecia guiar seus passos, como se tivesse vida própria, pulsando em sincronia com o ritmo de seu coração. Ele não sabia se era a salvação ou a condenação, mas sentia que precisava seguir adiante, mesmo que o deserto parecesse querer engoli-lo novamente. As vozes na esfera tornaram-se mais claras, quase como um sussurro de consolo, e ele percebeu que elas estavam lhe contando algo. A criatura não era apenas uma entidade estranha, mas uma parte de algo maior, uma força antiga que havia sido acordada por acaso ou por vontade divina. No horizonte, algo começou a se formar. Uma luz fraca, mas constante, que parecia brilhar contra o céu avermelhado. Alfred sentiu um aperto no peito, misturado a uma esperança estranha, como se aquele brilho fosse a resposta para todas as perguntas que ele nunca soube fazer. À medida que se aproximava, a luz se tornou mais intensa, revelando uma estrutura colossal, quase como uma torre feita de cristal e metal, que parecia emanar uma energia viva. Era como se o próprio deserto tivesse construído aquilo, como se a terra estivesse tentando falar com ele, através daquela estrutura. Quando chegou perto, a esfera no bolso explodiu em uma luz branca cegante, e tudo ao redor pareceu parar. Alfred caiu de joelhos, ofegante, e viu que a estrutura estava aberta, como se o esperasse. Dentro dela, havia uma câmara imensa, com paredes feitas de uma substância que parecia ser feita de memórias e sonhos. Ele entrou, e ao cruzar a porta, sentiu-se envolvido por uma paz que ele nunca havia conhecido. A esfera desapareceu, e ele soube, de alguma forma, que sua jornada havia chegado ao fim. O deserto, a criatura, as vozes, tudo fazia parte de um ciclo que ele agora compreendia, e talvez, por fim, tivesse encontrado seu lugar nele.